10 anos de PGLO, muita coisa aconteceu nesse meio tempo, muito crescimento, muitos clientes e amigos e muitos casos emblemáticos que a gente quer conversar hoje aqui com vocês. E hoje, dando início a uma série de 10 anos do PGLO, falaremos de um caso emblemático na nossa história aqui no escritório, a recuperação judicial da Renuca. E para isso, nós vamos receber hoje aqui como nosso convidado o Tony Rivera, que é sócio do Vinhas Redente Advogados e também participou deste caso da recuperação judicial da Renuca desde o início. Tony, é um prazer te receber aqui hoje com a gente no PG On Air. Eu que agradeço pelo convite, poder participar dessa conversa entre amigos sobre um caso emblemático e interessante para todos nós. Eu sou Thomas, sócio do PGLO. E eu sou a Maria Fabiana, sócia do PGLO, e você está no PG On Air. Bom, Tony, na época que a Renuca decidiu entrar com a recuperação judicial, você era diretor jurídico da companhia. Isso. Conta um pouquinho, a gente sabe que sempre é uma decisão difícil tomar esse passo. Como que foi na época? Quais as razões que levaram a companhia a decidir pelo processo de recuperação judicial? Tá. Na realidade, revisitando esse assunto, realmente foi uma decisão muito difícil de ser tomada, né? Foi muito discutida à época. Não é fácil você dar esse passo, principalmente quando a gente fala em 2015, né? Uma época em que a recuperação judicial ainda era um instituto novo, né? No Brasil, principalmente em grandes grupos. Tinha um componente da gente ser uma empresa do setor de agronegócio que já tinha se valido bastante da recuperação judicial, mas o agronegócio ainda é um setor que tem como característica a confiança pessoal, né? Apesar de a gente falar de pessoa jurídica, tem muito essa questão de confiança pessoal. Só fazendo um parênteses, né? Eu fiz minha carreira em empresas, né? Vim em escritório há algum tempo atrás e foi no agronegócio que eu vi que, assim, situações que eu não tinha visto em outras indústrias que eu trabalhei, né? Das pessoas assinarem contratos de milhões sem ler, sem advogado, né? De chegar e falar pro diretor agrícola, pô, tudo que nós combinamos está nesse contrato? Sim, está. Então tá bom, assinava. Aquilo para mim foi uma novidade e até um choque, né? Porque como é que o cara não assina um contrato de milhões de reais sem um advogado junto, sem ler o documento, só na palavra da pessoa que ele confiava na empresa, né? Que fosse o diretor agrícola, o presidente, quem quer que fosse. Então, isso também era um componente importante, né? A credibilidade, né? Porque, querendo ou não, na hora que você parte por uma recuperação judicial, é porque você não conseguiu cumprir com as suas obrigações contratuais. No frigir dos ovos é isso. Então, a decisão foi uma decisão difícil. Mas haviam razões para tomar essa decisão, né? Primeiro, dando um passo para trás, a empresa tinha buscado aumentar sua capacidade instalada em 2008 significativamente com a construção de uma nova usina, né? Foi um momento em que o Brasil vivia um acesso a crédito facilitado, né? A economia ia muito bem. Havia uma expectativa do Brasil exportar etanol para os Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos começou nessa produção forte de etanol de milho, maior frota do mundo, maior economia do mundo. Então o Brasil acreditou que poderia parte da sua produção de etanol ser destinada a esse mercado. E aí o acesso ao crédito facilitado, a Renuca, como muitas outras empresas do setor, recorreram a crédito bancário. E ela construiu uma nova usina, uma usina muito moderna, que praticamente dobrava a capacidade instalada da empresa. Só que o endividamento era significativo, por óbvio, né? E o mercado acabou vamos dizer assim, não acabou confirmando essa expectativa, né? E a dívida bancária ficou, e a empresa começou a ter dificuldades de fazer frente a esse endividamento bancário, e ele passou por vários refinanciamentos, várias renegociações. Até que num dado momento, em 2015, né, aliado a outros fatores, né, além da alavancagem bancária que a empresa tinha que fazer frente, ela enfrentou problemas climáticos, né, que no agronegócio a gente lida com um ser vivo, né, então choveu quando não devia chover, que era na época da colheita, não choveu quando devia chover, que era na época do plantio, do crescimento da planta. Isso afetou a produtividade do setor. Ela enfrentou problemas mercadológicos, porque o açúcar caiu de preço no mercado mundial,
O etanol também está muito atrelado ao seu principal competidor, que é a gasolina, né? Então, e a gasolina, por políticas de governo, teve seu preço represado naquele momento. Verdade. E o etanol, então, perdeu lucratividade, porque o custo continua o mesmo, só que você não consegue vender o produto muito longe do preço da gasolina, né? Tem aquela equação Sim. do 70-30, né? Que todo mundo conhece. Exato. E aí a empresa enfrentou também esse problema mercadológico de preço dos seus principais produtos, principais commodities, caindo no mercado nacional e internacional. Essa tormenta de vários fatores levou a empresa a ter que tomar uma decisão na hora de uma nova renegociação do endividamento bancário. Eu vou conseguir cumprir essa renegociação ou não vou conseguir cumprir essa renegociação? Não, nessas condições não consigo cumprir. E aí nós partimos para uma negociação mais agressiva junto aos bancos, no sentido de ter um refinanciamento que fosse exequível. E sem fazer qualquer crítica aos bancos, porque cada um tem que defender seus interesses, né? Os bancos também não quiseram aceitar as condições que a empresa colocou na mesa, porque abriria um precedente para outras renegociações, né? Sabemos como é isso. Exatamente. Então, aí eu acho que a decisão foi, eu, empresa, não vou adiante, porque eu não vou assinar um documento que eu não vou conseguir cumprir, né? Mais um, que me obriga a um novo refinanciamento, uma nova renegociação. E os bancos também não quiseram flexibilizar, porque, de certa maneira, para eles não era interessante fazer um novo aditamento ao contrato em condições que não lhe fossem favoráveis. Diante desse cenário de impossibilidade de chegar a um acordo, a empresa teve que tomar uma decisão. Quer dizer, meu principal débito é bancário, tenho também outros compromissos que eu estou tendo dificuldade de cumprir por todos esses problemas que eu já falei, mercadológicos, climáticos e de políticas de governo. Só tem uma saída, a recuperação judicial. Eu preciso de um tempo para me reorganizar, eu preciso de um tempo sem sofrer qualquer tipo de constrição para reorganizar a minha vida e conseguir seguir adiante. É isso ou não vou conseguir sobreviver? Sim. E aí tomou-se a decisão de partir para a recuperação judicial. Não foi fácil, levou um certo tempo para essa decisão ser tomada, ser digerida, né? Os próprios acionistas da empresa não gostariam, à época, ter tomado essa decisão, mas realmente era o que restava, era a única alternativa que restou. E a gente viu que nessa época, 2015, ali, né, 2014, 2015, realmente houve um aumento, né, de recuperações judiciais de usinas, efetivamente de usinas, por conta até dessa questão que você falou, do mercadológico, os problemas, não só com a queda do valor das commodities, como também com relação a clima e afins. E, Tony, assim, levando aí em conta esse tempo, né, da recuperação, até hoje a gente sabe que antes de 2020, que foi quando realmente o último plano foi aprovado, a Renuca do Brasil o grupo teve 2 outros planos de recuperação que foram anulados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. E aí, como é que, além, né, dessa questão da anulação do plano e tal, como é que você viu, você como companhia ainda na época, como principais desafios dentro do processo de recuperação judicial? Essa anulação dos planos, o que acarreta na demora também de uma solução, ela é extremamente desgastante, né? Porque assim, a expectativa do credor, e quando eu falo credor, é uma diversidade gigantesca de credores com interesses dos mais diversos, é ter uma solução o quanto antes. E definitiva, né? Definitiva. Então, quando você está num processo de recuperação judicial, vocês sabem bem disso, você passa por um processo de recuperação de confiança, de credibilidade, e quanto mais demora a solução, isso vai ficando desgastado, né? Porque você na ponta credora, você não vê uma solução para o teu problema. Talvez grandes players, né, como grandes companhias, grandes bancos, até entendam melhor isso, né? Porque tem bancas de advogados, né, extremamente conceituadas representando essas companhias nos processos, enfim. Tem uma digestão mais simples dessa questão. Duro é o credor mais simples, né? O produtor de cana, o próprio empregado da empresa, o ex-empregado, enfim, os outros credores que não têm essa facilidade de entendimento ou essa assessoria mais refinada
para compreender por que isso está demorando demais para ter uma solução. Então, assim, essa demora, essas anulações, enfim, trouxeram bastante dificuldade à época para serem contornadas, né? Eu lembro dessa época, Tony, que especialmente na Renuca do Brasil, né? A gente teve ali as anulações do plano, ajustes que o Poder Judiciário impôs, né, ao que foi estabelecido, e aí, obviamente, você tem que reabrir as discussões com os credores, porque ainda que você tenha ali um plano aprovado, quando ele tem que ser rediscutido, é como se a gente começasse do zero, porque os caras querem aproveitar aquela situação para, bom, já que aquilo eu até aceitei porque estava aos 48 do segundo tempo, vamos rediscutir. E aí começa. Marca a assembleia, suspende a assembleia. Você acompanhou isso muito de perto. Sim. Até porque você, inclusive, também era credor, né? Exatamente. Era credor da recuperação judicial. Exatamente. Conta pra gente como foi um pouco desse processo. Inclusive, a gente passou esse processo durante a pandemia, né? Exato. Conta um pouquinho como foi isso. Esse processo de assembleias é um processo complicado, né? Você vai vendo, né, algumas situações que vão demonstrando como isso se comporta. As primeiras assembleias, o quórum foi, né, gigantesco, né? Tivemos que alugar espaços grandes para receber todo mundo e tal. Conforme as assembleias foram sendo suspensas e remarcadas, o quórum foi diminuindo significativamente, né? Porque as pessoas também vão perdendo a esperança, exatamente. Porque vão vendo, pô, mas de novo, mais uma, né? E nós tínhamos um agravante. A sede da empresa era São Paulo, capital, sim, mas o grande universo de credores estava no interior do estado. Então, esse deslocamento impõe custo também, né? Hospedagem, transporte, sim, então o próprio credor acaba desistindo. E aí veio a pandemia, que trouxe um fenômeno bastante interessante, né? Que eu particularmente, que sou mais velho, não acreditava muito nele, que era a assembleia virtual, né? Falei, pô, se a assembleia física já é uma confusão danada, né? Porque é um universo de pessoas gigantesco, todo mundo querendo falar e tal, virtual não vai funcionar. Mas, surpreendentemente, funcionou perfeitamente, né? Talvez até melhor que a presencial. Até melhor, às vezes. Até melhor que a presencial. E em termos de quórum também ajudou demais, porque as pessoas não precisavam se deslocar, né? E aí conseguiam participar com mais facilidade. Então, assim, aquilo também foi uma lição de que a Assembleia Virtual talvez seja uma solução não só para momentos de pandemia, mas uma coisa que poderia ser utilizada em todo momento, né? Uma solução que fica, né? Acho que foi uma, pelo menos a pandemia trouxe algum aprendizado para nós, alguma coisa positiva. Exatamente. E com relação na parte operacional, né, Tony? O que você acha? Que a gente viu que, principalmente de 2020 para cá, o Grupo Renuca do Brasil teve um aumento significativo aí na sua capacidade, na moagem, então realmente conseguiu ali melhorar bastante a sua operação. O que você acha que fez diferença para essa reorganização operacional, né? Até para recuperar aí a credibilidade que a companhia tinha, como você mesmo falou, que, né, durante um certo tempo existe realmente um dano reputacional por conta da recuperação, mas o que você diria que operacionalmente fez diferença para hoje, né, principalmente de 2020 para cá, a Renuca tá tão bem, a Renuca do Brasil ter conseguido realmente se reerguer? Tá. Eu penso que são dois fatores principais aí que você precisa ter para você reerguer a empresa num processo de recuperação judicial. Ou três fatores, talvez. Eu vejo, assim, fazendo uma analogia, a recuperação judicial é como se fosse um tratamento médico, né? Você ficou doente, você precisa ser tratado, esse é o processo de recuperação, porque é você recuperar a capacidade econômico-financeira da empresa, porque a ideia é que ela saia do outro lado, do final da recuperação judicial, completamente saneada e em condições de ter vida normal, esse espírito da recuperação judicial. E se você, por que eu faço analogia com o tratamento médico? Se você não muda teus hábitos, não muda teus procedimentos, você não vai conseguir ter uma saúde boa. Isso vale para a saúde econômica e financeira também. Se a empresa chegou num momento de dificuldade, foi por diversos fatores, né, que eu já falei anteriormente,
mas também há fatores que estão sob teu controle. Há fatores que não estão sob teu controle, que é a questão de mercado, a questão de clima, né? Isso você não consegue controlar. As próprias políticas de governo, tal, que são coisas que fogem ao controle da empresa, mas existem coisas que a empresa pode fazer para melhorar isso. Melhorar sua performance, então melhorar a produtividade, reduzir custo, trabalhar no limite, né? É aquela coisa, né? Como se fosse uma pessoa física, você perdeu o emprego. Você não pode ir todo dia no restaurante, Exato. você não pode comprar roupa toda semana, você tem que começar a criar mecanismos de redução do teu custo, de aumento da tua produtividade, e assim é com uma empresa também. Então, acho que a empresa passou por um modelo de gestão diferente, um modelo de gestão em crise, né? Eu estou em crise, preciso me recuperar. E aí houve um foco na redução de custos, houve uma revisão de procedimentos, uma revisão de processos, políticas comerciais um pouco mais agressivas para conseguir uma receita melhor. Então, acho que esse mérito é da gestão da empresa, de ter transformado a empresa numa empresa melhor e ter conseguido sair do outro lado bem. Esse é um dos fatores. O outro fator, a meu ver, é o fator externo, que você tem que contar com isso também, Sim. né? Então, o setor de sucro energético, né, de açúcar e álcool, nos últimos anos está passando por uma onda muito positiva. Os preços melhoraram, tanto do etanol como do açúcar. Então, a situação do mercado melhorou. O clima também tem se comportado bem, né, como esperado. Então, você também tem que contar com essa sorte, acho que em todo o setor, né? Com os fatores que você não controla se comportarem positivamente para te ajudar a sair da crise. Os famosos astros se alinharem. Exatamente. Sim, exatamente. Então, isso também tem seu mérito, né? E o terceiro fator é a recuperação da credibilidade, porque, querendo ou não, você precisa, de alguma maneira, assumir compromissos que sejam execuíveis, quer dentro da recuperação judicial, quer fora da recuperação judicial. Então, se eu tenho um novo parceiro ou um parceiro antigo que eu estou firmando um novo compromisso, que está fora da recuperação judicial, eu tenho que honrar com esse compromisso. E os compromissos assumidos no plano de recuperação também têm que ser honrados. Isso feito, obviamente, você vai trazer todo mundo de volta para a mesa para te ajudar no processo. Sim. Porque você tem no processo de recuperação judicial dois tipos de credores, a meu ver. Aqueles que têm interesse em receber seu crédito, né? Esse é o foco. E daqueles que têm interesse não só em receber seu crédito, e algumas vezes principalmente em como isso vai se comportar no futuro, porque eles têm ainda a necessidade de ter esse relacionamento com a empresa de forma positiva, né? Você vai ter esses dois tipos de credores, né? Então, pegando o trabalhista para simplificar, você tem aquele profissional, aquele colaborador que ainda é empregado da empresa, então ele está preocupado em receber o crédito dele lá que não foi pago e que ele vai ser pago na recuperação judicial, por óbvio, mas ele está mais preocupado com o emprego dele e com a possibilidade desse emprego melhorar, continuar, né? E continuar a renda garantida que ele precisa para sustentar a sua família. E você tem aquela pessoa que já não está mais na empresa, mas tem um crédito a receber, que também gostaria de receber esse crédito da melhor forma possível. Então, você precisa equacionar esses credores, né, para recuperar essa credibilidade ou recuperar a confiança que, querendo ou não, inegavelmente, acaba ficando um pouco abalada com a recuperação judicial, principalmente no seu início. E para isso, eu acho que você tem que assumir compromissos que possam ser cumpridos. Sim. Porque se você assumir um compromisso pós-RJ e não cumprir, gera um desgaste bastante E você elevado. ainda, como você comentou, né, na área aí do agro, tem muito essa questão da palavra, né? Então, Exatamente. ainda que hoje em dia, tudo bem, as coisas estejam muito mais profissionalizadas, ainda é muito importante manter a palavra, né? E nós, no caso da Renuca em particular, nós tivemos diversos casos em que, na realidade, os credores, né, parceiros em geral, prestadores de serviço, fornecedores, principalmente, deram um voto de confiança. Assim, diversos casos em que a empresa, tanto de prestadores e fornecedores, chegou e disse, olha, hoje não tenho caixa para te pagar, mas daqui a 6 meses você vai receber o que você vai fazer por mim agora. E essas pessoas confiaram, apostaram na empresa, né?
e receberam seu crédito. Então, assim, agora você imagina você dar um voto de confiança, trabalhar sem receber e no momento de receber não receber, aí, a relação rompe de vez, né? Não certeza. tem como ser diferente. E ainda mais porque o cara já tem lá uma experiência ruim de que ele fez isso e não recebeu, né? Exatamente. Tá ali aguardando o desfecho da recuperação judicial. Exatamente. E aí, falando um pouco mais especificamente, Tony, sobre as condições que foram eleitas dentro do plano para buscar essa recuperação. Eu lembro que uma das principais condições foi a criação da UPI Revati, a sua alienação para gerar recursos, especialmente para pagar credores trabalhistas. Mas no final, por razões diversas, essa venda acabou não ocorrendo. Ainda assim, a empresa acabou conseguindo pagar, né, esses credores mesmo sem a venda. Conta um pouquinho pra gente como que foi esse bastidor, por que conseguiu, né, a despeito de ser tão importante dentro do plano, essa condição de venda da UPI. Tá. A questão da UPI, desde o início da recuperação judicial, foi considerada uma alternativa importante, né? Assim, olha, uma das formas da gente honrar com os compromissos e seguir em frente é vender algum ativo como unidade produtiva isolada e conseguir recursos para saldar credores. Só que ao longo do processo, esses fatores todos que eu falei anteriormente, né? Fatores externos, a própria melhoria de performance na gestão da empresa, que volto a dizer, mérito da gestão dos gestores da empresa, e a recuperação da credibilidade, né, os parceiros realmente de braço dado com a empresa para tirá-la dessa dificuldade, tudo isso acabou conspirando favoravelmente a que essa UPI não precisasse ser vendida. No caso da Revati em particular, ela não conseguiu ser vendida por uma série de dificuldades que haviam, né, no processo de venda, que levou o potencial comprador a desistir no processo, né, de aquisição, mas que acabou se configurando como algo que não precisava, porque a empresa conseguiu gerar caixa para fazer frente a esse compromisso assumido no plano, sem a necessidade de vender um ativo. Então, mas volto a dizer, isso também foi uma conjunção de fatores que conspiraram favoravelmente a que a empresa tivesse condições de fazer frente a seu passivo sem ter que vender um ativo. Isso não é uma regra, imagino que se a empresa não tivesse tido essa sorte e essa competência, talvez vender um ativo tivesse sido uma opção. E eu acho que a UPI é uma opção muito interessante para recuperação judicial como conceito, né? Mas no caso da Renuca não foi necessário e ainda bem, porque a empresa continua com o seu ativo ali para poder, né, voltar a operá-lo e a voltar a ter a sua capacidade instalada totalmente explorada, né? E aí, Tony, até agora passando por um ponto, né? A gente sabe que na recuperação judicial os débitos tributários, eles não entram na recuperação judicial, eles não estão sujeitos. E, claro, no dia a dia ali da empresa, no pós-pedido de recuperação judicial, a empresa também vai fazendo novas dívidas normais da sua operação. E como é que foi aí essa equalização desse débito tributário e desses outros débitos novos, né, que também não estão sujeitos à recuperação judicial? Porque a gente viu que neste meio tempo, de 2020 até início agora, o final do ano passado, a empresa pagou mais de 1,5 bilhões só nestes créditos, né, em extraconcursais e fisco. Como é que foi para conseguir também, né, essa equalização? Como é que teve a negociação com tanto esses credores como com o fisco? Sim. Tem dois fatores aí importantes, né, na minha visão, que contribuíram para a empresa ter conseguido saldar seu endividamento fiscal, que era significativo, e ter vida normal, né, com relação à dívida fiscal, que não é sujeita à recuperação judicial. O primeiro ponto, acho que a exigência da lei de você ter que apresentar certidões para ter teu plano homologado, teve, por sorte nesse processo, uma flexibilização parcial, por óbvio, né, que não dá para abrir mão de uma exigência legal, mas deu um prazo para que a empresa achasse uma solução para esse endividamento fiscal e pudesse seguir com o seu plano de recuperação.
Porque tem aí uma equação complicada, né? Eu não consigo visualizar no Brasil nenhuma empresa que esteja em vias de ingressar com recuperação judicial, ingressando com recuperação judicial, que não tenha dívida fiscal. Exato. Né? Isso não existe. raro. No mundo real é muito difícil. A dívida fiscal não é sujeita à recuperação judicial. Então, a flexibilização, né, de uma negociação é um pouco mais complexa, porque você não vai discuti-la no universo da recuperação judicial, vai ter que discuti-la em separado. Então, essa exigência legal, da forma como está posta, ela é muito difícil de ser cumprida, na minha visão. Né? Olha, só segue a recuperação se você resolver seu endividamento fiscal. O cobertor é curto, você puxar para cima o pé fica de fora, puxar para baixo a cabeça fica de fora. Então, eu acho que o que ajudou muito nessa resolução do endividamento fiscal foi essa possibilidade dada pelo judiciário, pelo juiz do processo de recuperação judicial, da empresa ter um prazo para achar uma solução para esse endividamento. Outro fator que foi muito importante foi o fisco também ter passado a tratar as empresas em recuperação judicial, tanto o fisco federal como estadual, de forma diferenciada. Sim. São empresas, volto a dizer, que estão passando por um tratamento para recuperar sua saúde econômica e financeira, e o fisco teve essa sensibilidade de dar condições de parcelamentos que fossem um pouco diferenciados, né, diferentes dos parcelamentos ordinários, de forma que essas empresas consigam fazer frente a esse endividamento. E então, volto mais uma vez, né, os fatores se combinaram favoravelmente, né, a uma solução, né? Houve o prazo concedido pelo juiz para dar uma solução e houve a sensibilidade do fisco em lançar parcelamentos para empresas em recuperação judicial vantajosos e exequíveis, com prazos mais longos, descontos um pouco mais agressivos, e com isso a Renuca conseguiu saldar seu endividamento fiscal federal e estadual, então, e municipal também. Aliás, é bom colocar, né? Nas 3 esferas. Então, isso só foi possível por essa conjunção desses 2 fatores, né? Então, eu vejo assim como positiva essa evolução do fisco em buscar uma solução exequível e não ter uma posição de inflexibilidade que, no fim, vai redundar na impossibilidade do pagamento do endividamento. Exato. Né? Todos perdem, né? Com certeza. Bom, Tony, eu lhe agradeço, a gente já chegando aqui ao término da nossa entrevista. Queria que você deixasse aí uma mensagem final. Olhando para trás, eu acho que a recuperação judicial ocorreu, né? A recuperação financeira da empresa que ocorreu. O que você vê como fatores positivos? O que ficou para a empresa após esse processo de anos? A gente sabe que é doloroso em muitos momentos, mas o que você vê? O que você, olhando para trás, você enxerga realmente que ficou de lição para a empresa a partir de agora? Eu acho assim, como lição fica a necessidade de você sempre ter uma gestão focada em custo, né? Isso é muito importante. Em políticas de gestão que foquem muito em produtividade e lucratividade, em ser mais conservador, né, em alguns posicionamentos para evitar tomada de risco muito elevada, e sabendo que há fatores, principalmente em todo o setor, mas no agronegócio tem um componente adicional que é o climático, que você não controla, e por isso você deve estar preparado para intempéries, né? Porque Sim. Há um momento favorável, que é o momento atual, mas há um momento desfavorável, como aconteceu antes da recuperação judicial. Eu acho que essa é a principal lição que fica, né? Tá bom. Ok. Obrigada, Tony, de novo pela sua participação. Não, eu agradeço o convite mais uma vez, a oportunidade, e parabenizar vocês, né, o PGLO, pelo brilhante trabalho que vocês têm feito nessa recuperação judicial, que é uma recuperação judicial muito complexa, né, já leva praticamente 10 anos de vida. Ela
era, né, conforme falei anteriormente, antes da gente começar esse podcast, né, a época do ajuizamento, a quinta maior recuperação do país em termos de valor. Hoje, né, com outros grupos grandes tendo partido para a recuperação judicial, imagino que ela caiu bastante nesse ranking, né, mas ainda é uma recuperação relevante, principalmente no setor do agronegócio. Sim. E vocês têm contribuído enormemente no sucesso desse processo de recuperação. Então, não poderia deixar de registrar aí meus parabéns pelo brilhante trabalho que vocês estão fazendo. Obrigado. Obrigada. A gente que agradece. Valeu, obrigado. Muito obrigada a todos que assistiram mais esse episódio do PG On Air. Se você está no YouTube, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para receber informações sobre os novos episódios. Não deixe também de nos seguir nas demais redes sociais. E se ficou com uma dúvida, fique à vontade de colocar aqui nos comentários, teremos o prazer de responder. Até a próxima semana. Um abraço.